Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a a nossa quinta live da nossa maratona das 19 horas, descomplicando a nutrição. Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, um tema bastante demandado lá no consultório, que é sobre colesterol. Quero explicar bem detalhado para vocês, nunca fiz uma live para detalhar isso. E hoje a gente vai falar muito sobre essa questão da saúde cardiovascular. Vou falar com vocês sobre a saúde da mulher. Então, há 50 anos de idade, que são mulheres, que eu vou explicar para vocês isso, são mulheres que estão mais expostas ao risco cardíaco e por essa condição fisiológica da menopausa e da idade, acontece um aumento natural desse colesterol. Então, diante dessas minhas pacientes mais velhas, eu falei, eu vou falar sobre colesterol, quero destrinchar esse assunto com vocês. Então, é o seguinte, voltando. Então, essas minhas pacientes mais velhas, a partir dos 50 anos, pensando nelas, eu trouxe esse tema, mas eu sei que é uma preocupação de muitas pessoas, né? Muita gente não sabe exatamente o que é colesterol, se é bom, se é ruim. Eu até coloquei, como tema da live, colesterol, vilão ou mocinho? Então, realmente, depende, gente, depende do que a gente está falando. O colesterol em si, ele é mocinho, mas eu vou explicar para vocês quem é o mocinho, quem é o vilão. Primeiro vamos começar entendendo o que é colesterol. Colesterol é uma gordura que uma parte dela, uma gordura circulante, natural do nosso organismo, que uma pequena parte dela ali, cerca de 30%, a gente produz naturalmente e os outros 70% a gente obtém pela alimentação, né? Então, a gente tem que ter um olhar para esse colesterol, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: ele é um componente muito importante, gente, principalmente, não só para as mulheres, para todo mundo, para mulheres e homens. O colesterol, ele está associado a diversas reações metabólicas, a diversos acontecimentos fisiológicos do nosso organismo, para vocês terem uma ideia. Toda membrana de célula, quero que vocês imaginem lá uma célulazinha, a célula ela tem uma membranazinha que envolve. Aquela membrana, ela é feita de colesterol. Então a gente precisa de colesterol para ter células boas. Os nossos órgãos precisam de colesterol, a nossa pele precisa de colesterol para que ela não fique ressecada. Então a gente tem que ter um pouco dessa gordura na pele, esse sebinho, na pele. Produção de hormônios, principalmente os hormônios esteroidais, ali os hormônios masculinos e femininos, precisam de colesterol para essa produção ser adequada. A absorção de vitaminas, a gente tem uma parte, uma série de vitaminas que dependem desse colesterol para que elas sejam absorvidas. Então a gente tem a vitamina A, a vitamina D de dado, a vitamina E e a vitamina K. Elas dependem do colesterol para serem absorvidas, bem absorvidas lá no colesterol. Quando eu falei para vocês de hormônios, por exemplo, mulheres que têm, gente, o percentual de gordura muito baixo no corpo, não sei se vocês sabem disso ou já viram em algum lugar, mulheres que têm essa produção, esse percentual de gordura muito baixo no corpo, elas não menstruam mais. Justamente porque não tem tanta gordura circulante, tem baixíssima gordura circulante, o organismo prioriza para mandar para funções vitais, por exemplo, o cérebro, que precisa, nossos órgãos, coração que precisa dessa gordura, e aí acaba não sobrando hormônio para a produção, não acaba não sobrando gordura para a produção desses hormônios, e aí essa mulher não menstrua mais. Mas isso aí, o que a gente começa a ver? Com o passar do tempo, se essa mulher mantém esse percentual de gordura muito baixo, começa a vir uma série de outros problemas. Então a gente precisa dessa gordura, ela não é ruim, vocês vão entender agora, é o desequilíbrio. Então, o que? Desequilíbrio do quê? Vocês já devem ter ouvido falar com toda certeza, eu acredito que todo mundo que está aqui comigo já viu no exame de sangue o HDL e o LDL, Vamos entender o que são essas duas siglas.
O colesterol, eu falei para vocês que ele é a gordura que circula no nosso sangue. Mas para ela circular, ela tem que estar associada, ela tem que estar grudada numa proteína que transporta. Porque senão essa gordura sozinha, ela fica parada. Então ela tem que grudar esse colesterol, ele tem que grudar em alguma coisa, né? Imagina que tem que ter um carro, um ônibus, para transportar essa gordura por dentro das nossas veias e das nossas artérias. Então esse carro que transporta que é o HDL e o LDL, são as proteínas transportadoras e não o colesterol em si. E eu vou explicar para vocês de um jeito que vocês vão entender perfeitamente o que é a diferença do HDL e do LDL. Né? Primeiro vamos falar das siglas. Né? Eu tenho duas formas de falar para vocês nunca mais esquecerem quem que é o bom e quem que é o ruim. Né? O HDL, né? Eu sempre, quando eu falo que meu padrasto me ensinou isso desde pequenininha, que ele falava para mim, o H de honesto, o L de ladrão, então você vai identificar o que é o bom e o que é ruim. E recentemente uma paciente falou para mim, uma que eu morri de rir, e eu vou compartilhar com vocês, que o HDL, ela falou, hoje Deus livra, e o LDL logo Deus leva. Então, assim, a gente tem HDL como considerado o colesterol bom e o LDL como considerado o colesterol ruim. Mas o que acontece, gente? A gente tem que ter os dois, né, circulantes. Por quê? Quero que vocês imaginem uma rodoviária de manhã cedo, 6 horas da manhã, cheio de trabalhadores naquela rodoviária circulando, todo mundo precisando entrar num ônibus. E aí para um ônibus, abre a porta, entra um monte de gente, sai da rodoviária esse ônibus e ele começa a parar nas paradas de ônibus e vai descendo gente, vai descendo gente, vai descendo gente. Esse ônibus que sai de manhã, carregado de gente, vai passando e deixando, eu quero que vocês entendam como colesterol LDL. Então, ele é aquele que sai do fígado e vai para as artérias e para as veias. No final do dia, vai ter que ter um ônibus que vai passar pegando todos esses trabalhadores e levando de volta para a rodoviária. Não é assim? E aí, então, esse ônibus vai lá vazio, vai recolhendo os trabalhadores e leva para a rodoviária. Esse é o colesterol HDL. Esse colesterol HDL é o que passa, tirando a gordura das artérias e das veias, levando lá para o nosso fígado. Então, o papel do LDL é depositar, o papel do HDL é retirar. Quando a gente tem um desequilíbrio entre esses dois, é que tem um grande problema, é o que pode acontecer. Lá no exame de sangue de vocês devem ter visto já também um outro lá que aparece embaixo que chama VLDL. O VLDL, ele é também um carrinho ali, mas que transporta outro tipo de gordura, que é o triglicerídeo, que não é o foco da nossa live aqui essa noite. E o que acontece, gente, quando esse colesterol LDL está muito elevado, né? Quando eu tenho gente sobrando ali, né? O exemplo que eu dei para vocês, quando a gente tem gente ficando para trás, o HDL não deu conta de fazer essa limpeza, vai ficando gordura grudada, né, grudadinha na parede das veias. Essa presença dessa gordura, aquilo vai se acumulando e começa um processo inflamatório ali naquele lugar. Porque essa gordura que está ali na parede daquela veia, ela começa a entrar naquela parede da veia e aquilo ali vai gerando processo inflamatório porque recruta o sistema imune. Porque o sistema imune fala assim, opa, tem invasor no pedaço. Vamos defender isso aqui, vamos exterminar esse inimigo. E esse extermínio, essa defesa do nosso organismo produz uma inflamação. E essa inflamação, ela vai gerando como se ela gerasse um carocinho, assim. Ela vai inchando aquilo ali e isso vai gerando obstrução na parede dessas veias. Então vai estreitando a passagem que o sangue teria um espaço grande assim. De repente, esse espaço fica desse tamaniquinho. E aí a gente tem um risco elevadíssimo de aterosclerose.
O que é aterosclerose? Aterosclerose é esse entupimento das veias e das artérias provocado por esse aumento desse colesterol LDL. Então, tem muito LDL, ele inflamou ao ponto de obstruir a passagem daquele sangue. E eu queria falar para vocês também o seguinte, a gente tem uma coisa que é aterosclerose, que eu falei aqui agora para vocês, que é o entupimento de uma veia provocado por um LDL que oxidou, que inflamou ali. E a gente tem outra doença que eu vejo muita gente usando equivocadamente o termo, que é a arteriosclerose. Arteriosclerose é uma coisa, aterosclerose é outra. Então, aterosclerose eu expliquei. A arteriosclerose, ela é um envelhecimento dessas artérias e das veias que, em razão da idade, elas vão perdendo a elasticidade e aumentam de volume. E aí a gente tem outro problema, mas não está associado ao colesterol, e sim à idade. Então, de hoje em diante, vocês vão falar, eu tenho certeza que vocês vão falar certinho, é a aterosclerose, ok? É o que está relacionado ao colesterol LDL. Então, gente, e o que aumenta esse colesterol LDL? A gente tem alguns fatores que são extremamente importantes. A gente tem aí, a primeira coisa, a condição genética, né, que é importante e a gente precisa levar em consideração quando a gente fala em elevação de colesterol. Eu tenho agora estilo de vida, muito importante. O que acontece, né? Uma coisa também que eu falo para vocês sempre, genética não é destino, mas genética influencia muito. Porém, se eu tenho um estilo de vida bacana, se eu levo um estilo de vida moderado, equilibrado, essa genética fica ali quietinha no canto dela. Mas se eu tenho um estilo de vida desregrado, se eu começo a ter maus hábitos de vida, por exemplo, sedentarismo, se consumo de bebida alcoólica elevado, frequente, o tabagismo, né, o fumo, o uso de cigarro e desses narguilés ou narguilés, o estresse faz muito isso, a alimentação ruim faz muito isso. A gente tem alguns alimentos que, para quem tem predisposição a ter esse colesterol elevado, precisa ter cuidado no consumo. Então, que são alimentos ali ricos em gorduras saturadas, em gorduras trans. Então, esse alimento a gente precisa olhar para ele com moderação, para que não haja esse acúmulo desse carrinho do LDL que eu falei para vocês. Da mesma forma que a gente tem alimentos que atrapalham, que fazem com que esse LDL aumente, a gente tem também alimentos que ajudam no controle do colesterol. Ajudam o quê, né? A melhorar o HDL, o carrinho que passa limpando. Então, a gente tem que ter sempre um HDL muito bom. O ideal, gente, é que a gente tenha um HDL perto de 70, 80. É muito comum eu pegar exames no consultório e ver pessoas com colesterol HDL de 25, de 30, de 40, às vezes até está dentro ali da faixa de referência, mas ele está muito abaixo do que seria o ideal para a saúde daquela pessoa. Então, quanto mais alto estiver esse colesterol HDL, muito menos chance da pessoa desenvolver alguma doença relacionada ao colesterol, no caso aí principalmente um AVC, por exemplo, causado pela aterosclerose, né, que é o entupimento ali do fluxo sanguíneo. Então a gente tem que comer alimentos que ajudam. Então quem são esses alimentos que ajudam na manutenção do colesterol? A gente tem as gorduras boas, que é o azeite extra virgem, a gente tem a chia, a gente tem linhaça, a gente tem peixes, a sardinha é excelente, temos algumas frutas que são muito bacanas, o abacate é muito bom, o açaí, temos aí todas as classes das oleaginosas, das castanhas, que são importantes. Fernanda falando para mim, o dela tá 78, então assim, é justamente isso, então é possível, viu, da gente alcançar um colesterol bonitão desse aí, tomando certos cuidados, comendo bem.
né? Usando o ômega 3, que eu já falei para vocês essa semana dele, gosto muito do ômega 3. O ômega 3 ajuda muito na manutenção desse colesterol, ajuda a baixar o LDL e aumentar o HDL, né? Frutas e vegetais são extremamente importantes para quem quer melhorar colesterol. Lembra que eu falei para vocês no começo, um pouquinho aqui atrás, que o excesso dessa gordura que fica nas veias, ela inflama. Essa inflamação, ela é chamada de oxidação. Então, esse excesso de oxidação, né, faz com que esse colesterol inflame e aí venha um possível entupimento. Quando a gente tem uma alimentação rica em frutas e vegetais, a gente diminui muito essa oxidação, porque frutas e vegetais são riquíssimos em antioxidantes. Então é importante que a gente coma gorduras boas, mas é muito importante também que a gente faça uma ingestão adequada de frutas e vegetais, para vir aí com toda essa bagagem antioxidante, ajudando na manutenção desse colesterol. Existem duas dietas que são muito conhecidas, né, e que são tidas aí como as preferidas para manutenção de colesterol ou para manutenção da saúde, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é a dieta do Mediterrâneo e a dieta DASH ou DASH, depende da pronúncia. Essas duas dietas, elas priorizam a ingestão de cereais integrais, de frutas, de vegetais, dessas gorduras boas. Então, a ingestão, a dieta do Mediterrâneo, ela fala dos peixes. A dieta DASH ou DASH, ela fala da ingestão de proteínas magras, de carnes magras. Então, aí a gente pode ter um franguinho sem pele, a gente pode ter um peixinho, né? Então, assim, quanto mais baixa a ingestão de gordura animal, né, de origem animal, aí nas carnes, principalmente a carne vermelha, a gente consegue ter uma manutenção muito bacana desse colesterol. Lembra que eu falei para vocês que eu queria que vocês estivessem, né, eu escrevi hoje, na verdade, nos stories, que eu queria que vocês estivessem com os exames de vocês em mãos, porque eu ia ensinar vocês a fazerem umas continhas para vocês verem se os níveis de vocês estão adequados quando a gente fala em valor de saúde e não valor de referência. Uma coisa em exame de sangue é valor de referência, é aquilo que todo mundo olha e fala assim, ah, o meu tá dentro, então tá bom. E outra coisa é valor de saúde, é outra coisa completamente diferente. A gente não fica preso em valor de referência, aí entra a interpretação do exame, o cuidado que a gente tem que ter de analisar se realmente tá bacana. Peguem aí um papel e uma caneta, são três continhas que eu vou ensinar simples para vocês, mas o que eu quero, eu tô ganhando tempo, tá? Para vocês pegarem caneta e papel. O índice de Castelli que a gente vai fazer. A primeira dela, a gente vai avaliar se esse colesterol está em desequilíbrio. A primeira continha, você tem que pegar o seu valor de colesterol total e dividir pelo valor do seu HDL. Essa continha, para homens, ela tem que dar menos que 5,1 e para mulheres tem que dar menos que 4,4. Segunda conta que vocês vão fazer, vocês vão dividir LDL por HDL. A gente vai saber se está em desequilíbrio esses dois colesteróis. O resultado dessa conta para homens tem que dar menor que 3,3 e para mulheres menor do que 2,9. A terceira conta, a gente faz uma avaliação do triglicerídeo, que está pertinho, no mesmo exame, está logo abaixo do colesterol total, né? O triglicerídeo, a gente pega triglicerídeo e divide pelo HDL. Aí a gente vai saber exatamente quanto de gordura está sendo usada e quanto de gordura está circulando. Para homem tem que dar menor do que 3,5 e para mulheres tem que dar menor do que 2,5. Se você fez essas contas e o seu colesterol está abaixo desses valores que eu falei, está muito bacana. Então, você está saudável, a sua ingestão de gordura está legal e aí vai dar tudo certo, vai tudo funcionar.
Se deu acima desses valores que eu falei, precisa ter atenção, usar os alimentos que eu falei para vocês aqui no começo. A gente precisa adequar exercício físico, modular estresse, dormir melhor, né, para poder ajudar, usar o ômega 3. E uma outra coisa importante, gente, tem que ter atenção à circunferência de cintura. Pessoas que têm circunferência de cintura elevada tendem a ter colesterol bem mais alto, porque o acúmulo da gordura visceral, essa gordura que fica na região do abdômen, ela é responsável por aumentar muito os níveis de colesterol. Então, mais uma coisa, se vocês não sabem, ó, existe uma medida também padrão que a Organização Mundial da Saúde, né, coloca pra gente, que mulheres têm que ter uma cintura menor do que 80 centímetros e homens uma circunferência de cintura menor que 94. Aonde é que vocês medem isso? Com uma fita métrica, você mede naquela parte do teu abdômen que tende a ser mais afinado. Então, a gente tem que olhar a circunferência de cintura. Mulheres menor do que 80 está legal, homens menor do que 94 está legal. Eu tenho 5 perguntas, duas foram feitas aqui também pelo pessoal do hotel. Estou respondendo, então, a primeira dúvida, que hoje eu botei caixinha de pergunta, foi a pergunta, como sempre, a pergunta que mais aparece. Se ovo eleva colesterol, né? Não eleva colesterol. Eu quero fazer, inclusive, uma ratificação que eu falei aqui para vocês no começo, que 70% do colesterol vinha da alimentação, e não, agora que eu me atentei a isso, tá? 70% do colesterol, ele é produzido naturalmente e só 30% dele vem da alimentação. Então, o ovo, inclusive, a gente já sabe que ele tem um fator protetor para os níveis de colesterol. O ovo é um alimento riquíssimo em antioxidantes, tem vitaminas importantes, tem minerais, tem selênio, tem colina. Colina que está presente na gema do ovo, importantíssimo para o sistema nervoso. A gente precisa muito dessa colina, então o ovo é um alimento espetacular, protetor para o colesterol. Então não tenham medo de comer. Claro que a gente sempre fala, né, da moderação, dessa coisa de não cometer exagero com nenhum alimento, com o ovo não é diferente. A segunda pergunta: quando como muito ovo, solto gases muito fedidos. Isso é normal? Por que isso acontece? Pode sim acontecer com algumas pessoas. Sabe por quê? O que acontece? O ovo, ele tem na composição dele, entre tantos outros nutrientes e antioxidantes, tem enxofre na composição. Quando a gente passa esse ovo pelo processo de aquecimento, quando a gente muda a formação das moléculas ali, porque a molécula do ovo, ela está ali, vamos imaginar que a proteína, tudo que está ali dentro, eles estão soltos. Quando coloca no aquecimento, elas vão enrijecendo e algumas substâncias são liberadas. E esse enxofre, ele sai ali, ele é liberado nesse ovo, ele cai em todo o ovo, esse enxofre. Vocês podem observar que se cozinha demais a gema do ovo, quando você vai fazer ovo cozido, vocês podem observar isso em restaurante, acontece muito. A gente vê uma coisinha cinza em volta da gema do ovo, quando corta ele no meio, parece um anelzinho cinza que fica ali em torno da gema. Aquilo é um enxofre. O ovo, ele cozinhou um pouquinho mais, e aí esse enxofre apareceu mais, ele foi mais liberado e ele fica nessa camada externa da gema. Ele sai do meio da gema e vai para essa parte. E aí quando a pessoa come esse enxofre, se a pessoa não tem, ou tem, né, uma sensibilidade maior à digestão do enxofre, é por isso que acontece a liberação dos gases mal cheirosos, né, do pum fedido. É o que acontece realmente, é por isso, é porque o ovo tem enxofre, tá explicado aí, ó, todo mundo aqui embaixo, tá explicado, então tá explicado. Vou seguir aqui nas minhas perguntas, tá? Posso baixar meu colesterol sem usar medicação? Pode. Eu, como nutricionista, não tiro medicação de ninguém, mas eu trabalho alimentação, eu ajusto tudo o que for preciso para que esse colesterol vá diminuindo ao ponto de o médico
tirar a medicação. Quem não usa ainda a medicação e chega para mim com colesterol elevado, eu lanço mão aí de todas as estratégias possíveis, tudo que eu posso fazer com a nutrição, dentro do manejo alimentar, da recomendação de exercício físico, da suplementação, tudo que eu posso fazer para melhorar, para que essa pessoa não precise usar a medicação, eu faço. E baixa, viu, gente? O colesterol, ele é possível sim da gente controlar, da pessoa se livrar de vez das estatinas. Não sou contra o uso de medicação para colesterol. Eu acho que se a pessoa, se o médico recomenda, a pessoa se sente confortável para aquilo, use. Mas eu acho que independente da medicação, a gente não pode deixar de voltar o olhar para o cuidado. Então, falei lá para vocês, os fatores que elevam o colesterol, agora é a hora da gente pensar, poxa, se isso eleva, eu tenho tendência já a um colesterol elevado, ou o meu está elevado, se eu estou praticando aquelas coisas, eu preciso ter cuidado e para que isso melhore, que a gente consiga sim diminuir esse colesterol sem o uso de medicação. Essas duas últimas perguntas foram feitas aqui no hotel, vou falar aqui para vocês, achei interessante. Falaram assim, olha só, sou magra, mas meus exames de triglicerídeo, colesterol total, LDL e HDL deram muito altos. Sempre achei que isso estivesse relacionado ao aumento de peso. Me assustei. O que fazer? Bom, eu acredito que nesse momento todo mundo já saiba, né? O que fazer. Cuidar da alimentação, cuidar do estilo de vida, praticar exercício físico. E não, viu, gente? Não está relacionado ao aumento de peso isso aí. Existem muitas pessoas magras que têm um colesterol muito elevado, muitas vezes até mais elevado do que uma pessoa que é sobrepeso. Tem, claro, essa condição genética, mas tem muita relação com esse hábito de vida, de sedentarismo, de alimentação muito desequilibrada, de alimentação desregrada. Então, a gente tem casos, é muito comum eu pegar no consultório pessoas magras com esse colesterol lá nas tampas, elevadíssimo. Uma coisa importante, falando aqui que ela falou do colesterol total, não se assustem nunca com o resultado de colesterol total de exame, tá? Porque colesterol total é a soma de todos. Então, se o seu HDL, né, que é o bom, tiver bem alto, tende a ter um colesterol total um pouco mais elevado. A gente tem que olhar isoladamente cada um. A Jéssica, né, colocou para mim, baixa absurdamente mesmo, pois meu aluno só com alimentação e treino ele se livrou das medicações. Tá vendo? Olha só que legal. Acontece, gente, é muito comum isso e é lindo. Você melhorar a saúde de uma pessoa sem a necessidade do uso de medicação, simplesmente com a mudança de hábitos. Né? Controle de peso, redução dessa circunferência abdominal, super importante a gente estar olhando. Eli colocou, quando a pessoa toma medicação e o colesterol ainda está alto, seria por causa da má alimentação? Total, Eli, total relação. Hábito de vida. Usa medicação, colesterol não baixa, tem que mudar a vida. Por isso que o que acontece? Que eu falo quando a questão da medicação, a gente tem que ter muito cuidado, porque se você enxerga a medicação como uma bengala, de você olhar para ela e falar assim, não, eu vou usar medicação e tá tudo bem, e aí você vai usando cada vez mais medicação, usa para um monte de coisa, mas você não muda teu estilo de vida, então não resolve, você vai só depender da medicação cada vez mais. Então precisa mudar estilo de vida. A Zilda, minha filha era muito magra e exames todos alterados, exatamente isso, estilo de vida, a alimentação, exercício, sedentarismo. Aí a Zilda botou alimentação errada, falta de atividade física, perfeito. E se comer sem esse anel cinza, o mau cheiro é menor? Carol, tende a ser menor, mas para quem tem a sensibilidade com o enxofre, a liberação vai acontecer lá no intestino, quando estiver acontecendo a absorção dos nutrientes do ovo. Então, por exemplo, tem gente que come e não tem nada, não sente absolutamente nada, fica super bem. Já outras pessoas sentem essa sensibilidade aí muito grande a esse enxofre aí, realmente os gases ficam bem putrefados, né? Ficam muito ruins. E foi aí a última pergunta. Uma coisa importante. Eu falei para vocês lá no começo da live que eu tinha escolhido esse tema por causa das minhas mulheres a partir de 50 anos. Sabe por quê? Quando a mulher entra na menopausa, há um aumento de 40% na chance dessa mulher desenvolver
uma doença cardíaca associada à elevação do colesterol. Até a chegada da menopausa, o homem está muito mais predisposto à ocorrência desses eventos cardíacos do que a mulher. Mas quando a mulher entra na menopausa, isso muda. A mulher é quem passa a apresentar mais 40% de chances de desenvolver um evento cardíaco associado à elevação desse colesterol, ao colesterol LDL. Sabe por que isso acontece? Quando a mulher está na menopausa, ocorre uma diminuição acentuadíssima dos hormônios progesterona, estradiol, testosterona. E a progesterona é um hormônio que tem efeito protetor para o coração da mulher. Então, enquanto a mulher está tendo produção adequada de progesterona, ela está ali com uma proteção natural para esse risco cardíaco. Quando ela entra na menopausa, sem a reposição hormonal, essa quantidade vai lá embaixo e essa mulher está predisposta a um risco cardíaco muito grande. E ainda tem uma complicação para a mulher. 90% desses eventos cardíacos tendem a ser fatais para a mulher. Então, assim, isso é um dado que está lá na Sociedade Brasileira de Cardiologia, isso é muito sério. A gente tem que levar em consideração. Essa semana eu fiz com vocês uma live sobre menopausa, sobre climatério e menopausa. Não falei isso porque eu queria falar especificamente aqui nessa live para vocês. Então, mulheres acima de 50 anos aí e que já estão no climatério, como eu falei para vocês essa semana, a gente precisa ter esse olhar importante para vocês, a gente precisa cuidar desse coração, cuidar desse colesterol. Então, se a mulher faz terapia de reposição hormonal, ela volta de novo a ter essa proteção. Jéssica colocou aqui para mim. Boa noite, Pati. Bem-vinda, meu amor. Deixa eu ver, tomar muita água com gás todos os dias tem algum malefício? Não, nenhum, né? Se você toma aí, eu acho que tudo, né, como eu sempre falo para vocês, tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Se você vai tomar somente água com gás, isso também não vai ser bacana. Então toma um pouco da água com gás ali, se você gosta, toma tranquila. Se usa, mas usa água mineral, aí tem os chás, tem os sucos para poder te ajudar. O que a gente tem sempre que encontrar é o equilíbrio na ingestão de qualquer alimento, né? Seja ele considerado saudável ou não. Eu nem gosto desses rótulos, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, de moderação, tudo depende da quantidade. Até falei hoje de manhã para a Rebeca na live, eu falei, olha, pensa no brócolis, o brócolis todo mundo acha saudável, né? Super saudável, mas se você comer 1 quilo de brócolis, você vai ter uma intoxicação alimentar gravíssima. Então, assim, tudo depende do quanto você consome. Então, os hormônios são essenciais ou dá para controlar com a alimentação quando a mulher entra na menopausa? Fê, a alimentação influencia muito, mas quando a gente fala de uma questão hormonal, fisiológica, em decorrência do envelhecimento natural aí da mulher, só com alimentação a gente não consegue. A gente consegue melhorar com a alimentação um monte de outros sintomas que vem aí junto na menopausa. Isso a gente consegue muito melhorar. Agora, a produção hormonal em si, ela precisa ser feita uma terapia de reposição hormonal orientada por médico, ou ginecologista ou endocrinologista, e que essa mulher faça acompanhamento nutricional para fazer essa adequação da alimentação. Então, assim, alimento não vai substituir a terapia de reposição hormonal. Vai ajudar muito, é importantíssimo, mas a gente precisa dos hormônios aí fazendo o papel deles. Uma pessoa que tem uma condição genética, família com colesterol alto, não quer dizer que necessariamente terá que tomar remédios. Ela pode só com bons hábitos conseguir um colesterol normal? Com certeza, Rê. Você ter uma condição genética associada não significa que você vá desenvolver essa ou aquela condição patológica ou essa ou aquela doença. Tudo depende do que você faz, do que você expõe o seu organismo. Então, se você, supondo, né, vamos lá, você tem uma família que tem uma condição genética para desenvolver, para ter esse colesterol elevado. Se você é uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada, que se exercita, que dorme bem, né, que consegue dar uma controlada nesse estresse, tudo isso vai fazer com que essa genética fique ali quietinha, adormecida, e isso não vai se manifestar em você. A quinta dica:
Falei para vocês, né, desde a primeira live, que quem assistisse às 10 lives comigo dessa maratona, eu ia cada dia dar um passo para que vocês, ao longo dessas 10 lives, alcancem a plenitude melhor da performance física e emocional de vocês. Vou repassar com vocês os 4 primeiros que eu dei. O primeiro deles, da segunda-feira, livre-se da culpa que você coloca sobre você quando você excede na alimentação. Então, tira de você toda a culpa que você põe sobre você. A segunda dica foi: coma frutas pelo menos 3 vezes ao dia, né? Coma frutas. Frutas é tudo de bom, fruta é vida. A terceira dica: coma mais devagar. Eu não me referia ao mastigar mais devagar, eu me referia ao você dedicar mais tempo à tua alimentação, a você desacelerar na hora de comer, a você estar presente, a você realmente dar valor àquele momento da alimentação. Falei ontem para vocês a 4ª dica: beba mais água, né? A média de 40 ml por quilo de peso é uma média. Então, se você pesa 60 quilos, em média 2,4 litros. Mas pode ser mais, Nutri? Pode. Água, bem-vindo. Que bom. A 5ª dica de hoje, como eu falei várias vezes hoje, um dos fatores que ajuda na melhora do colesterol. Pratique exercício físico, gente. Saiu uma nota essa semana da Sociedade Brasileira de Cardiologia que eu achei extraordinária. Mais uma vez, eles estão aí retificando o que tem que ser falado, que é que a gente tem que praticar exercício físico para que tenha um efeito protetor do coração. No mínimo 150 minutos por semana, no modo vigoroso, com esforço vigoroso. Então, assim, gente, não é fisioterapia, tá? É exercício mesmo, exercício que cansa, né? Que exige de você. Então, assim, 150 minutos. Se você fizer 30 minutos por dia, 5 vezes na semana você tem que estar se exercitando. Se você faz mais, diminui a frequência na semana. Mas é exercício que tem que ser feito. Só que tô diabética, tenho que diminuir as frutas? Não! Falei isso na live de ontem, não foi, gente? Ontem ou anteontem. Tem não, fruta muito bem-vinda, a gente não pode olhar fruta como açúcar, fruta tá cheia de coisa boa, fruta tem fibra, tem água, tem vitaminas, tem minerais, fruta muito bem-vindo. Diabético tem que tomar cuidado com o excesso do carboidrato refinado. Tô muito triste, tô com tendinite, não tô podendo correr, amo correr. Zilda, outra atividade física que te promova esse bem-estar, tentar uma outra coisa para que você não fique parada, querida, né? Quem sabe aí uma bike, dá para você fazer sem você correr, né? Que não tem esse atrito. Meus amores, muito obrigada pela participação de vocês. Mais uma vez foi delicioso. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo, que Deus abençoe todos vocês, que Deus nos abençoe. Beijo!